Olá a todos. Eu espero que vocês estão bem onde vocês estão, que o Senhor possa vos abençoar a vossa casa. Eu espero que vocês estão em boa saúde e que a graça de Deus superabunda na vossa vida, e feliz de vos reencontrar para o nosso tempo de palavra apostólica e de fé. Então, juntos vamos desenvolver esse tema. Posso pagar pelos erros dos meus pais? Ou posso pagar os erros dos meus pais ou dos meus antepassados? É muito importante porque temos muito entre vocês que nos enviaram muitas mensagens em relação aos problemas, dificuldades que vocês podem encontrar. Isso é uma boa coisa. Continuem a nos enviar as mensagens e nós iremos continuar a responder como nesse momento. Então, um grande número de pessoas se fazem perguntas. Muitas vezes nos acontecem problemas, dificuldades, preocupações. Nos perguntamos o que nós fizemos ao bom Deus. O que nós fizemos para merecer isso? Tem muitos que se perguntam particularmente se eram amaldiçoados. Tem uns que acham que jogaram uma praga neles. Tem uns que fazem perguntas: por que os mesmos problemas voltam? Por que as mesmas preocupações voltam? Por que as mesmas dificuldades voltam? Porque toda vez é como um ciclo na vida, onde você avança um momento e em algum momento você recua. Você evolui em algum momento você é como se você está indo para trás. É como se você avança um passo e recua 2 passos. Então, muitas perguntas, muitas interrogações ficam confusas nas nossas cabeças. E nós se encontramos na confusão, porque nos fazemos 1001 perguntas para tentar saber por que eu estou nesse problema. Tem pessoas, por exemplo, que são bonitos, mulheres que são lindas, que têm um bom status profissional, mas não acontece que eles conseguem casar. Assim que ele acha um homem, começa uma relação, depois do tempo a relação acaba em cauda. Tem homens que são bons, que encontram uma linda mulher, que tem também um bom status social, e quando querem entrar no casamento a mulher foge. Muitas vezes o homem quem foge. Então, vocês muitas vezes se comprometem na relação e tudo começa bem e sempre termina por uma derrota. Tem pessoas que têm uma doença toda vez que volta sem cessar, de muitas vezes de geração a geração. Eles não entendem. Você se pergunta, mas por que isso? Por que sofrimento? Mas juntos, através desse tema, vamos tentar entender verdadeiramente se pode acontecer muitas vezes que nós pagamos pelos pecados dos nossos pais ou eventualmente pelos erros dos nossos ancestrais. E vamos ver um pouco. Eu estava falando um pouco de doenças que voltam sempre sem cessar. Vamos tentar primeiramente entender na área medical, no plano social, no plano científico. Será que acontece muitas vezes de pagar pelos erros dos nossos pais ou dos nossos ancestrais? Na área medicinal ou científico, evidentemente todo mundo sabe, tem doenças hereditárias. Uma doença hereditária é o tipo de doença que nós recebemos através de paternidade, através das filiações. Tem doenças que vêm de geração a geração. São doenças que encontramos nas famílias. Por exemplo, esse tipo de família, essa é a doença que volta sempre. Talvez não uma geração, mas uma geração, 3, 4 gerações depois, a doença vai voltar. E na área medicinal, se nós damos uma definição de uma doença hereditária, falamos hereditariamente de doenças que são doenças que vêm de um gene trazido pelo cromossomos, que é transmitido de geração a geração. Então, são doenças que vêm por causa de um gene carregado por um cromossomos. Porque um ser humano ele é composto pelos cromossomos, quer dizer, a pessoa como ser humano, ou um homem ou uma mulher, quando ela vem ao mundo, ela carrega um par de cromossomos, 24 do lado da mãe e 23 no lado do pai. Esses cromossomos, na verdade, macho, e esse cromossomos fêmea, é isso que vai formar do pai e da mãe, isso que vai formar a identidade do filho que vai vir ao mundo.
Então, essa criança que vier ao mundo, ela está ligada ao cordão umbilical com a sua mãe. E o cordão umbilical é isso que vai permitir o laço entre a mãe e o filho. Isso também vai permitir a criança ser alimentada pelo oxigênio, também que receba o sangue. E nesse sangue se encontra a vida. É aí que a criança que vai ser formada automaticamente pelos cromossomos do seu pai e o cromossomo da sua mãe. Se um dos pais tinha uma patologia ou uma doença, por exemplo, porque estamos falando de doenças hereditárias, se tinha um gene do cromossomo do par, do pai ou da mãe, a criança é sensato a receber essa doença, que chamamos essa doença hereditária. A criança não pediu isso, ela não buscou isso, não procurou isso, mas por causa que um dos pais tinha uma doença ou era carregador de um tipo de doença, automaticamente a criança recebe essa doença e se torna uma doença hereditária. E também provavelmente que a criança se encontra quando irá trabalhar e quando ele vai ter seus filhos, também vai transmitir essa doença aos seus filhos e isso vai de geração a geração. E em relação a esse tipo de doença, encontramos doenças do sangue, muito tipo de doença. Tem a glicose, tem anemismo, tem o diabetes, epilepsia e tem doenças do sangue, etc, etc. Então já vemos aqui no plano medical e científico, é provável que quando um pai tem um gene que ele carrega no seu cromossomos, ele pode comunicar a doença ao seu filho. E isso é provado cientificamente, é provado medicalmente. Então, se fisicamente isso é provável, se isso é possível, então espiritualmente vamos ver na luz da palavra de Deus, será que isso é possível espiritualmente? Porque vimos que no nível de cromossomo X ou Y da esposa, o filho pode receber uma doença a partir do gene ou do cromossomo que está defeituoso ou que é carregado por uma doença, a criança pode receber. Então, isso também vai até no plano espiritual. Vamos ler uma passagem na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 5. Diz assim: você não fará imagens talhadas e você não fará nenhuma representação das coisas que estão no céu, ou que estão na terra, ou que estão debaixo dos mares. Versículo 5. Você não se prostrará diante deles e você não servirá, pois eu sou um Deus zeloso que puni a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira ou a quarta geração daqueles que me odeiam. Então vocês veem aqui, Deus está falando e ele diz que ele é um Deus que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos da terceira até a quarta geração. Por quê? Porque quando os pais se colocam na idolatria, quando os pais se livram na magia, quando os pais se apresentam em todas essas coisas, espiritualmente, esses pais estão expostos à maldição. E a maldição dos pais, ela se repercute sobre os filhos até a terceira ou a quarta geração. Essa doença ou essa maldição espiritual, ela pode ter consequências físicas. Isso que se transmite, por exemplo, através desses cromossomos do pai e da mãe que carrega um gene defeituoso. Por exemplo, um gene que carrega uma doença. E para melhor explicar o que eu estou falando, vamos ler em João capítulo 9, no versículo 1 a 3. Vamos ler do versículo 1 a 3. Jesus vindo, passando um homem cego de nascimento. Versículo 2. Seus discípulos fazem essa seguinte pergunta: Rabi, quem pecou? Esse homem ou seus pais para ele nascer cego? E aqui os discípulos de Jesus vão ver um homem cego de nascimento, vão fazer a pergunta para Jesus naturalmente: mas o que é que faz que esse homem seja um cego de nascimento? Mas porque normalmente um homem não pode nascer cego de nascimento. Tinha duas opções: seja ou seus pais que pecaram e que ele carregaram para ele esse cargo de doença e caiu sobre a criança, ou mesmo essa criança, um momento da sua vida, ele pecou, por isso teve essa consequência de doença e ele está cego. Aí Jesus, ele vai responder a ele com certeza. Mas por que Jesus e os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta? Porque eles fizeram a referência a essa passagem bíblica que diz que Deus pune a iniquidade dos pais sobre os filhos da primeira até a quarta geração.
Então, eles pegaram essa hipótese que a cegueira desse homem não era somente uma doença ordinária, mas era uma doença que estava ligada ao pecado. E o pecado tem consequência espiritual que impacta a nossa espiritualidade, porque somos pessoas primeiramente espiritual, primeiramente somos espírito, antes de ter um corpo, onde tem a expressão um corpo santo no Espírito Santo ou Espírito Santo no corpo santo. Então, se estamos no pecado, isso impacta espiritualmente nosso espírito e impacta também o nosso corpo, porque tem consequências físicas, como esse homem estava doente, estava cego. Então, vemos por isso, eventualmente, nós podemos pagar pelos erros dos nossos pais ou dos nossos antepassados, seja ou na área espiritual ou na área física. E para terminar, eu quero ler um texto maravilhoso que é no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: nossos pais pecaram e não estão mais aqui, e somos nós hoje que carregamos o peso da sua iniquidade. Lamentações de Jeremias são as súplicas de Jeremias de ver todo o sofrimento que o seu povo vivia em Israel, de ver as calamidades, as doenças, ver a servidão, a escravidão. E ele se faz essa pergunta: por que tanto sofrimento? E ele entende finalmente que são seus pais que pecaram, são seus avós, seus antepassados que pecaram. Eles não estão mais, somente que infelizmente as consequências dos seus pecados permanecem e continuam a sua geração que estava carregando esse peso dos seus pecados. Então, visto em tudo isso que acabamos de ver, é importante para vocês que me acompanham nesse exato momento, se você está nesse caso, você tem problema que não acaba nunca, é importante primeiramente de testar os problemas que vocês vivem e também entenderem na vossa família, tem pessoas antes de vocês que tiveram o mesmo problema. E uma vez que você decidir no problema que vocês têm, em que serve agora orar para que Deus quebre essa maldição e muitas vezes na vossa vida e também na vossa família. E uma vez que vocês entenderam isso, agora na tua vez é importante vigiar na vossa maneira de viver para que as consequências dos vossos erros ou dos vossos pecados não somente caiam sobre vocês, mas também, acima de tudo, caiam sobre a geração futura, depois de vocês, para que vossos filhos não carregam o peso do vosso mal, ou do vosso erro, ou do vosso pecado, sendo na área espiritual ou na área física. Eu espero que vocês foram grandiosamente abençoados por esse tema. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube e para falar para todos no teu meio, comunicar esse vídeo para o máximo de pessoas, compartilhe para que o máximo de pessoas sejam abençoados e restaurados e encontram resposta nas suas perguntas como vocês receberam hoje. Você também pode nos seguir em todas as nossas redes sociais, nossa página Facebook Ministério Genal e também nosso Instagram, para continuar a receber mensagem edificante, uma palavra apostólica e de fé. Que Deus vos abençoe. Até breve. Foi o apóstolo Steve Kunda.